Análise quantitativa de riscos aplicada a uma matriz de riscos. Vamos começar com um exemplo simples e direto, né? Como fazer análise quantitativa de uma matriz de riscos de um projeto de investimento. Imagine um projeto de investimento em petróleo, mineração, um projeto grande, né? Investimento muito alto, e esse projeto está sujeito a diversos riscos internos do projeto, externos também. Como a gente pode quantificar e visualizar o impacto combinado desse conjunto de riscos da matriz para melhorar o nosso planejamento e o nosso cálculo de contingências com o uso de uma análise probabilística? É isso que a gente vai ver nesse vídeo rápido aqui. Bom, aqui está a matriz de riscos levantada para esse projeto. Nós temos aí 20 riscos diferentes. Esse é um projeto de petróleo, então temos 20 riscos aqui relacionados a instalação submarina, perfuração de poços, equipamentos de segurança, etc. Cada risco desses 20 tem o seu score de probabilidade de impacto, com o qual na análise qualitativa a gente ranqueia eles por um risk score, por um score de risco aí, né? Vemos que tem 3 riscos aí que estão na região vermelha, né? O risco 1, o risco 10 e o risco 19. Além disso, a gente já dá o passo seguinte e transforma esses scores de probabilidade e scores de impacto em estimativas de probabilidade de ocorrência de cada evento e impacto em milhões de dólares da ocorrência de cada evento, né? E a gente tem uma situação pré-mitigação e uma situação pós-mitigação. Na situação pré-mitigação, essa é a situação do projeto, esses são os riscos e a gente assume seguir o projeto assim, com essa matriz inteira. Na situação pós-mitigação, existe um custo para realizar cada mitigação. Alguns custos são até bastante elevados, né? 50 milhões, 28 milhões. E ao realizar esse custo, né? Ao exercer essa ação de mitigação, a gente está aí reduzindo ou a frequência, a probabilidade do evento, ou a severidade dele, o impacto dele, né? Então, percebam que na parte da matriz relacionada ao pós-mitigação, as probabilidades ou o impacto, ou os dois, são menores, né? Aqui está uma visualização gráfica típica aí da matriz de risco pré-mitigação e pós-mitigação. A gente vê que na matriz pré-mitigação você tem diversos riscos espalhados aqui até na região laranja, vermelha, riscos bastante sérios, né? Na situação pós-mitigação, os riscos estão todos aqui na curva em L à esquerda, ou com baixa probabilidade ou com baixo impacto. Vamos lá. Então, fazendo uma análise determinística antes da nossa análise quantitativa de riscos, né? Análise determinística. Se você pegar todas as probabilidades e todos os impactos, multiplicar um pelo outro, soma tudo, você tem o impacto médio, o impacto esperado desse portfólio de riscos. Então, pré-mitigação, a média desse portfólio, né? Probabilidade vezes impacto, dá 281. Da situação pós-mitigação, essa média dá 188. A gente vai lembrar desses números adiante. Esses números não estão errados, eles realmente representam a média desse portfólio pré ou pós-mitigação. O problema é que eles são a única métrica disponível para você tomar uma decisão. Vai fazer o que com esses números agora? Usar de contingência? É uma possibilidade, mas existem métricas ou metodologias melhores para estimar essa contingência, que é o que a gente vai fazer com a análise probabilística seguinte. Então, voltando à pergunta, né? Pergunta inicial: como quantificar e visualizar o impacto combinado desse conjunto de riscos da matriz para melhorar o nosso planejamento e o cálculo de contingências com a análise probabilística? A gente vai usar aqui simulação de Monte Carlo para fazer essa análise quantitativa de riscos, avaliando todos os cenários possíveis do projeto, tá? A matriz de riscos ela será simulada a partir das probabilidades e impactos que a gente viu anteriormente. Em cada um dos milhares de cenários simulados, o risco pode ocorrer, cada risco individualmente pode ocorrer ou não. Isso é representado pela sua probabilidade. Podem ocorrer vários riscos simultaneamente, pode ocorrer nenhum, né? Pode acontecer só um, só dois, todos, muito improvável, mas possível, tá? Quando os riscos ocorrerem, eles geram um impacto no custo do projeto. Esse é o lado impacto. E o resultado da simulação é o impacto combinado, somado de todos esses riscos que podem acontecer ou não ao longo de milhares de cenários possíveis. Essa é a distribuição de probabilidade do resultado, é o que a gente está procurando, é o resultado da nossa simulação em Monte Carlo.
Com a simulação, a gente vai sair daquele mundo de um único valor, de uma única estimativa, e a gente vai olhar para faixas de valores, né? Probabilidades e valores possíveis para cada métrica de decisão, para cada variável do nosso problema. Isso melhora muito o nosso processo de decisão, porque a gente tem uma visão multidimensional do problema a partir de agora, tá? As decisões serão baseadas então no perfil de risco do projeto e não mais apenas em uma única métrica, tá? E ele permite identificar os principais fatores de risco que impactam no projeto, inclusive sobre essas diferentes métricas, e permite avaliar o impacto de eventos raros, extremos, coisa que talvez numa análise determinística nem faça sentido olhar ou tenha um impacto muito pequeno. Então, do qualitativo, a gente está aqui dando passo em direção ao quantitativo. Está aqui o resultado da simulação já colocado para a situação pré-mitigação. Então, pegando aquela matriz de riscos que a gente tem, que tem alguns riscos até na região laranja, vermelha aqui, simulando a ocorrência ou não de todos esses riscos por milhares de cenários, a gente chega nessa distribuição de valores aqui. Existe uma faixa de valores possíveis que a gente vai observar nesse projeto. Uma probabilidade razoável aqui de simplesmente ter zero como resultado, pode ser que não ocorra risco nenhum, né? Mas essa faixa de valores se estende até a região aqui do 1000, 1000 e pouco, então valores extremamente altos, inclusive muito maiores do que o 281, que era o nosso valor determinístico, a média calculada, né? Realmente a média dessa distribuição continua sendo 281, a média não está errada. O que eu questiono é o quão útil é essa média, dado que o valor pode ser 0, pode ser 800, pode ser 1000, o quão útil é essa média, né? Para a situação pós-mitigação, a situação não é muito diferente, né? A faixa de valores corre aqui não mais de zero, tem um custo mínimo para você entrar na mitigação. Mas se você exercer todas aquelas ações de mitigação, tem um custo mínimo aqui que não é mais zero, tá? Mas uma probabilidade alta da gente ficar nesse custo mínimo, na verdade uma probabilidade maior que 50%, e os valores ainda podem chegar até 200, talvez 300, tem uma pontinha de valores lá no 500. Novamente, a média 188 não está errado, a gente calculou isso lá atrás, está correto. Entretanto, essa faixa de valores é bastante larga ainda, né? Comparando a situação pré e pós-mitigação, a gente percebe que não é só a média das duas versões que muda, das duas situações que muda. A dispersão dos valores também muda drasticamente. A distribuição vermelha, pré-mitigação, tem um espalhamento dos valores desde o zero até cerca de 1000, 1500, enquanto que a situação pós-mitigação em azul tem um espalhamento dos valores muito menor. A grande maioria dos valores se encontra ali ao redor entre 100 e 200, com os poucos valores extremos, né, acontecendo além desses 100 e 200, mas com uma frequência muito menor, um espalhamento muito menor dos valores. Além disso, a análise probabilística nos dá novas métricas para apoiar a decisão. Aqui a gente tem o cálculo da contingência baseada no P80, ou seja, um intervalo de confiança de 80% que essa contingência será suficiente, e os valores da contingência são 480 unidades monetárias para o projeto pré-mitigação e 185 para o projeto pós-mitigação. Esse cálculo, esse valor, esses dois valores da contingência, eles estão baseados tanto na tolerância ao risco que a gente admite. Então, utilizar o P80 ou P180 significa que a gente admite 20% de chance de ainda ter sobrecusto, de enfrentar um custo extra, mas gostaria de ter 80% de probabilidade de não exceder os custos, por isso o P80. Isso é uma decisão corporativa, mas o número depende também da distribuição de probabilidade resultante da simulação. E essa distribuição de probabilidade depende intrinsecamente dos riscos que o projeto de fato enfrenta. Então esse número 460 ele não foi tirado a partir de uma maturidade, é 10% do CAPEX, 20% do CAPEX. Não, ele foi calculado a partir das distribuições de probabilidade que a gente associou a cada risco e a presença desses riscos, a simulação em Monte Carlo e a nossa tolerância ao risco. Então, se eu mudar alguma coisa no projeto, esse número muda. Se eu mitigar algum risco, se eu reduzir algum risco, esse número muda. Tanto que a situação pós-mitigação, esse número é bem diferente. Esse 185 já leva em conta tanto o custo para realizar a mitigação, quanto os efeitos da mitigação sobre probabilidade e impacto. Então, a gente pode estimar as contingências agora de maneira científica, baseado no que de fato o projeto enfrenta. Tá? Uma outra métrica interessante, qual é a probabilidade do projeto dos custos excederem 200, né?
eu vejo que na situação pré-mitigação é quase 60%, uma probabilidade alta dos custos excederem 200. Na situação pós-mitigação, essa probabilidade é 15%, ou seja, com o projeto mitigado, a probabilidade de valores extremos, da cauda da distribuição, de sustos, é bem menor. A gente também tem a possibilidade de comparar as distribuições de saída, nesse caso aqui o nosso custo do projeto, né, com os riscos das distribuições de entrada e ranquear, determinar quem são os principais drivers de risco do projeto e ranqueá-los. Então, na situação pré-mitigação, a gente percebe que o risco 10 é o mais importante, seguido do 19 e do risco 2. Tá? Eles estão ranqueados em grau de importância aqui. E nesse slide seguinte, a gente vê os drivers de risco da situação pós-mitigação. Eu tomei o cuidado de colocar os dois gráficos na mesma escala e a gente percebe que a diferença de escala é bem grande, né? A situação pós-mitigação, embora, claro, ainda existam riscos residuais, o impacto deles é bem menor.